Bom dia, igreja. A paz, Senhor Jesus, tudo bem? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos hoje no nosso 6º dia do nosso jejum da vitória, jejum que nós temos caminhado na presença do Senhor, buscando ao Senhor, se separando, jejuando até o meio-dia, se separando em oração e rendendo, a nossa vida, a nossa carne, a nossa pessoa, em rendição ao Senhor, jejuando também até ao meio-dia, para a glória de Deus, Estamos caminhando nesse propósito. Toda a igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil está nesse propósito. E nesse 6º dia, hoje, como está chovendo, eu não fui ao monte, para mim poder estar me separando ali, mas hoje eu resolvi vir para dentro do templo, como outro dia também estava chovendo, então eu vim para o lugar onde não está chovendo, Mas de qualquer forma estou no propósito ainda, para a glória de Deus. Hoje nós vamos estar refletindo no Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero refletir hoje com você, João, capítulo 6, aonde nós vamos estar vendo aqui algumas coisas importantes, algo importante para nós recebermos do Senhor em nome de Jesus. João, capítulo 6, é aquele capítulo em que você pode ler, na sua casa. Nós estamos também caminhando aí na leitura da palavra de Deus. Você pode ler, você pode meditar essa palavra. João capítulo 6 passa para nós alguns milagres e algumas advertências do nosso Senhor Jesus. Primeira coisa, ele fala o milagre da multiplicação dos pães, o milagre em que Jesus ele anda sobre o mar, e a advertência do Senhor, a apresentação dele como o pão da vida que desceu dos céus, e a sua advertência acerca do seu chamado, da sua vinda, e como ele se apresentou para nós sendo o pão vivo que desceu dos céus. Primeira coisa que nós podemos observar em João capítulo 6, inicia dizendo: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, uma multidão segue Jesus, porque já estava vendo os sinais que ele fazia, e é lógico, faz até hoje. Uma multidão segue Jesus, porque estava ali verdadeiramente tocada pelos sinais e pelas maravilhas que ele estava fazendo. E a verdade é que até hoje nós vemos, muitas pessoas, seguindo Jesus pelos sinais que ele opera. Até porque também o propósito de Jesus ter vindo ao nosso meio não foi exclusivamente fazer sinais. O propósito dele é que, através dos sinais, pelos sinais, o evangelho, a palavra do reino, ela pudesse ser apresentada. Os sinais, as maravilhas, os milagres não é o principal propósito. O principal propósito é a palavra de salvação, e isso é o que o Senhor Jesus apresenta também, e deixa para nós também que fazemos a obra, que os sinais são uma ponte de contato para que as pessoas creiam e recebam a palavra do reino do Senhor. E nesse primeiro milagre, a palavra de Deus mostra para nós que havia ali
um grande problema. Havia ali, no versículo 5 e 6, a palavra de Deus fala para nós aqui que era aproximada o dia da Páscoa, a festa dos judeus, e ela estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo. Quer dizer, Jesus ele viu aquela grande multidão e pergunta para Filipe, onde nós vamos comprar pão para esse povo todo? Mas era para testar Filipe, era para testar a fé dele. E aí, meus irmãos, às vezes nós passamos situações embaraçosas e o Senhor ele deixa-nos, ele nos permite vir aquela pergunta: e agora? O que eu vou fazer? Qual é o caminho que eu vou tomar? Qual é a atitude que eu vou tomar? E isso vem testar a nossa fé. Para quê? Para nós nos aproximarmos mais do Senhor, para deixarmos ou permitirmos que Ele faça o milagre. Mas Jesus pergunta aquilo ali para testar, a fé de Filipe. E aí, diante dessa grande multidão que havia ali para ser alimentada, Filipe ele tem ali um certo pessimismo, Filipe ele diz assim, olha, no versículo 7 ele fala o quê? Nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Nem que nós tivéssemos aqui 200 denários seria o suficiente para a gente alimentar essa multidão toda, que era de 5.000 homens, fora as crianças e fora as mulheres. Então poderia ter umas 15.000, 20.000 vidas ali para serem alimentadas. E Filipe teve ali aquele pessimismo. Ainda que nós tivéssemos tanto dinheiro, não seria o suficiente. E às vezes, meus irmãos, nós somos pegos às vezes por pessimismo. O Senhor ele tem uma obra para fazer na nossa vida, Ele tem uma obra para fazer no nosso país, Ele tem uma obra para fazer na nossa cidade, e nós somos tomados por, às vezes, pessimismo. Ainda que seja feita uma coisa, ainda que seja feita outra, ainda assim não é o suficiente para que tudo isso seja resolvido. Não podemos deixar levar pelo pessimismo, Filipe ele se deixou levar pelo pessimismo, mas aí o que acontece? André apresenta no versículo a seguinte, versículo 8 e 9, André ele apresenta um menino que tinha ali, como diz aqui, 5 pães e 2 peixes. Mas isso é muito para muita gente. André, ele apresenta, olha, tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixes. André, ele apresenta um menino que tem um pouco para uma grande multidão. E André, ele apresentando aquele menino ali para aquela multidão, a Bíblia fala para nós aqui que aquele menino ele leva aquele peixe, aqueles pães e aqueles peixes até o Senhor, para que todos possam ser saciados. E às vezes, meus irmãos, diante de toda a situação que nós possamos estar vivendo e estamos vivendo, o que você tem é tão pouco, o que você tem é tão pouco, mas não despreze esse pouco. Essa ajuda emergencial que o governo está abrindo aí para ajudar as pessoas. Tem pessoas que infelizmente estão espraguejando, dizendo que isso é miséria, que isso não vale para nada, que isso não vai dar para nada. Não tenha isso como uma miséria. É o pouco que está sendo distribuído, mas que chega na mão do justo. O justo pode ser abençoado pela multiplicação. Então, abençoe esse pouco, agradeça ao Senhor por esse pouco que está vindo nesse momento difícil, em nome de Jesus.
E aí, naquela escassez de comida, aquele menino leva aquele pouco alimento, apresenta ao Senhor Jesus. Jesus toma aquela comida, que é o versículo 10, fala isso para nós. Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. E havia uma grama ali. Jesus, ele pega aquele pouco pão, aquele pouco peixe, e a Bíblia fala que ele levanta os olhos ao alto e agradece ao Pai. E tinha muita gente ali. Ele pega aqueles pães, ele dá graças ao Senhor, ele agradece ao Senhor, para quê? Para que possa ser abençoado aquele momento ali. O pouco que tem, agradeça ao Senhor, agradece, creia no milagre, creia na provisão, em nome de Jesus. Mas primeiro o Senhor fala, olha, assentam, havia muita relva naquele lugar, tinha grama ali, e a Bíblia fala assim que os homens se assentaram, e eram quase 5.000, então Jesus pega os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tantos quanto queriam. Distribuiu, separou, organizou as pessoas assentaram, deu graça, e assim que o pão é distribuído, ele é multiplicado, ele vai entregando e as pessoas vão recebendo, e vai acontecendo o milagre vai acontecendo. E ali nós podemos perceber quão grande é o poder de quando nós agradecemos ao Senhor pelo pouco de que Ele tem entregue ou tem permitido chegar em nossas vidas. A Bíblia fala: em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor. Dê graça, agradece que cresce. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus continua falando para nós desse grande milagre, essa multiplicação dos pães. E multiplicando os pães, a abundância da comida aconteceu no versículo 11 ao versículo 13. As pessoas elas foram comendo e foram ficando saciadas, e até que sobraram 12 cestos. 12 cestos sobraram, e Jesus ele pediu o quê? Que recolhesse os pedaços que sobraram para que nada se perdesse. Ou seja, não dá ali para o desperdício. Sabe, meus irmãos, a gente tem visto como que no tempo da escassez, a gente é tão cuidado, a gente tem cuidado para não perder nada. Mas no tempo da abundância, como que o desperdício ele é visível em todo lugar que a gente percebe. Ontem, por exemplo, eu fui almoçar num lugar, e aí sobrou um pouco de arroz, um pouco de feijão, que a minha esposa estava comendo, e aí eles colocaram muito arroz sobrou. E aí imediatamente qual foi o nosso pensamento? Eu tenho pavor de jogar comida fora. Eu sabia que se ela deixa nós sabíamos, porque ela também tem esse senso de não jogar comida fora. Separou aquele arroz ali no prato, tinha um pouquinho de feijão. O que nós fizemos? Pedimos ao garçom, que estava ali: olha, pega esse arroz aqui, põe na marmita, nós vamos levar para casa. E assim fizemos. Jantamos ele depois. Por quê? Não desperdiçar. Não desperdice, não podemos desperdiçar. Nós não estamos em tempo de desperdiçar. E o Senhor ele deixou aqui bem claro: recolha tudo para que nada se perca. Porque às vezes os milagres eles vêm e a gente acha que a abundância a gente pode desperdiçar, mas não é isso não. Nós temos que ter sabedoria para administrar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus, louvado seja
o nome do Senhor. E ali naquele milagre, aquela obra poderosa, né, que o Senhor pôde fazer ali, acontece daquela abundância. E aí o Senhor, ele permite ali, vindo ali eventos, acontece ali eventos posteriores ao milagre, como está lá no versículo de número 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Opa! Aconteceu outro milagre. Esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Ao mundo. E aí, diante daquela perspectiva de que estava se procurando ali, né, o profeta, e viram um milagre acontecendo, eles já perceberam ali que por esse sinal ele só pode ser o profeta. E aí, a palavra de Deus mostra para nós ali que eles queriam coroar Jesus como um rei. Eles estavam planejando ali, no versículo de número 15, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho e foi para o monte. Ou seja, Jesus, ele se separou de novo, ele foi para o monte, ele foi separar-se, ele foi se separar, ele saiu do meio da multidão e ele foi para o monte. E aí, indo para o monte, aí acontece um segundo milagre. Acontece, depois desse milagre da multiplicação dos pães, acontece um outro milagre. Acontece agora que ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Ou seja, eles saíram dali e foram para o outro lado, para o lado de rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, e o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Ou seja, Jesus foi para o monte, os discípulos, eles pegam o barco e vão para o outro lado, rumo a Cafarnaum. No meio do mar, no meio da viagem, a Bíblia fala que o mar começou a ficar agitado. O mar começou a ficar revolto. E nessa revolução do mar veio ali aquela tempestade repentina, que é o que nós estamos vivendo hoje. Uma tempestade repentina que ninguém aguardou, que ninguém esperava por ela. Aliás, nenhum de nós, nenhum ser humano quer passar por uma tempestade. Nós sabemos que a tempestade, ela faz parte da vida, mas nós nunca queremos enfrentá-la. E aqui, os discípulos, eles viram a tempestade que veio de repente em suas vidas. De repente, de uma hora para outra, a tempestade surge. E aí, a Bíblia fala no versículo 19 ao 20, que os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andar sobre o mar, e aproximando-se do barco, ficaram com medo. Ou seja, eles já tinham navegado já uns 5 quilômetros, e Jesus, ele aparece no meio daquela revolução, daquela tempestade. E eles ficam com medo. Primeiro, com medo da tempestade. E segundo, como pode um homem andar em cima da água? Ficaram com medo da tempestade e ficaram com medo do Senhor Jesus, ficaram com medo dele, ficaram com medo de quem ele era, ficaram com pavor de ver aquela cena. E Jesus fala: não tenha medo. Ele diz literalmente: não tenha medo, sou eu, meu irmão, minha irmã. A tempestade repentina que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, o mar está revolto, e nós estamos com medo, O medo, ele tem vindo em muitas pessoas, mas Jesus,
ele se apresenta no meio da tempestade, ele fala: não tenha medo, não tenha medo, sou eu estou aqui, eu estou aqui. E aí, meus irmãos, olha só o que acontece. No versículo 21 acontece uma coisa tremenda. Eles recebem Jesus no barco com alegria e logo o barco chega no seu destino. Ou seja, o medo passou, recebeu Jesus, Jesus entrou no barco, e Jesus entrando no barco, o barco segue viagem e chega rapidamente. Meus irmãos e minhas irmãs, Igreja do Senhor, você que está ouvindo esse vídeo, quando Jesus ele vem para dentro da nossa vida, ele se apresenta, nós permitimos ele vir, a tempestade ela vem, os problemas eles vêm, mas com a intervenção do Senhor Jesus, ela passa mais rápido. O Senhor Jesus ele traz alívio, o Senhor Jesus ele traz conforto, o Senhor Jesus ele traz segurança, ele traz segurança. Quando aqueles discípulos viram que Jesus estava ali, eles tiveram a segurança que era Jesus que estava naquele barco. Segurança. Amém, meus irmãos? Hoje nós podemos ver que nós estamos no propósito desse 6º dia, de orar pela prosperidade da nossa família, orar para que o Senhor venha prosperar as nossas famílias, multiplicando aquilo que está dentro dos nossos lares, multiplicar, em nome de Jesus. Meus irmãos, a prosperidade não é só dinheiro, mas a prosperidade é saúde também, que essa epidemia que está aí não alcance a sua família. Nós temos prosperidade de saúde, prosperidade de paz, prosperidade também financeira, por que não? Prosperidade, meus irmãos, de presença de Deus na nossa casa. São as prosperidades que nós temos que buscar, meus irmãos. A prosperidade, a paz do Senhor é uma prosperidade nesses dias, meus irmãos. Quem está em paz, meus irmãos, eu tenho visto o ministro da saúde, às vezes eu vejo ele no pronunciamento, toda a população brasileira está se voltando para ele. O que ele vai falar? Qual é a atitude que ele vai tomar agora? Meus irmãos, pensa você queria estar no lugar dele, lá do ministro Mandetta, no meio e ser ali o epicentro das atenções? O que você vai fazer agora? A quarentena vai continuar? A quarentena vai terminar? Como que vai ser? Quer dizer, o que ele fala é o que as pessoas precisam e querem ouvir. E você vê aquele homem, meus irmãos, naquela serenidade, explicando como vai ser, o que vai ser. Ele parece que em todo momento você vê aquela tranquilidade, aquela paz naquele homem. Uma paz que excede até o nosso entendimento. Meus irmãos, eu não sei qual é a confissão de fé dele, mas é assim a vida daquele que crê no Senhor. Está tudo de perna para cima, perna para o ar, perna para ser para qual lado for. Mas a pessoa está numa paz. Ela consegue ter ali o controle, a sabedoria. Não só o controle, mas o Senhor traz um controle para ela, dela poder administrar a situação, administrar com paciência, administrar com paz, administrar com sabedoria, meus irmãos, sem pânico, sem agitação, sem transtorno na mente, sem nada. E aí, meus irmãos, as coisas elas acontecem. O barco chegou no destino. A Bíblia fala que o barco chegou ao seu destino. Essa tempestade vai passar. Esses dias vai passar. Não entre em pânico. Não tenha medo. Deixa Jesus entrar na sua vida. Entrar no barco. Receba Jesus. Receba Jesus, meu irmão. Receba Jesus agora. Pastor, eu já recebi Jesus porque eu já sou batizado. Não, meu irmão. Esses discípulos aqui, eles eram discípulos, caminhavam com Jesus, mas eles tiveram medo, sem saber que Jesus era Jesus, e eles tiveram que receber ele ali.
Receber, estar batizado, meus irmãos, você está aliançado com Jesus, mas tem muitas pessoas de repente batizaram, desceram as águas e não receberam Jesus em suas vidas, não permitiram que Jesus se envolvesse com as suas vidas. Receber Jesus é entregar o controle da sua vida para Ele, é nós entregarmos o controle da nossa vida para Ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, nós podemos perceber que Jesus ele faz o primeiro milagre, multiplica os pães. O segundo milagre, ele anda sobre as águas. E aí nós podemos perceber que existem ali os comentários públicos, né? Se levantam os curiosos, se levantam aqueles questionadores, né? E Jesus ele vem para tirar a dúvida e para apresentar-se para os questionadores de plantão também. Primeira coisa nós podemos perceber ali, Jesus ele fala, né, sobre a salvação de Deus. Isso nós podemos ver no versículo 25 ao versículo 36, né? A salvação. E aí vem ali, quando o Senhor ele passa para a gente aqui, eu vou ler aqui, ó, versículo 25 ao 36. E tendo-os encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar a obra de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que vocês creiam nele que ele enviou. Então lhe disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. E Jesus em 35 ele fala que ele é o pão da vida, ele é o pão vivo que desceu dos céus, o pão da vida. Mas acontece que a verdade é a seguinte, meus irmãos: Jesus, quando a Bíblia fala aqui que no dia seguinte a multidão ela tinha ficado do outro lado do mar, ficou do outro lado do mar, isso é fato. E havia ali só um pequeno barquinho. Chegaram na base do mar, só tinha um barquinho. E esse barquinho, né, ficou ali um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo eles partido sozinhos. Ou seja, estava ali um barquinho vazio, sem ninguém, né? E eles falaram: mas cadê Jesus? Cadê os discípulos? Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão depois que o Senhor deu graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum. Ou seja, tinha só um barquinho lá, não viram Jesus, não viram discípulos. Aí chegam outros barcos. Nesses outros barcos que chegam, não vem Jesus, não vem o discípulo. Opa, peraí, Jesus não está aqui, Jesus chegou nos barcos, então nós vamos pegar os barcos e vamos até Cafarnaum para encontrar com Jesus. E chegando do outro lado, eles encontraram com Jesus e perguntam: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Eles chegaram até onde Jesus estava, eles foram atrás de Jesus porque eles precisavam encontrar com Jesus. Aí Jesus vai e dá para eles uma grande
advertência. Ele adverte aqueles homens, adverte aquela multidão, adverte aquelas mulheres também. Ele diz assim: olha, em verdade lhes digo, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Ou seja, não é porque vocês comeram o pão, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Ou seja, vocês querem mais pão, vocês querem comer mais, vocês querem ser mais saciados. Só que diante dessa advertência, Jesus ele vai e ele apresenta outra palavra para eles. Olha só o que Jesus fala aqui, trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Para a vida eterna. Busque Jesus, meus irmãos. Aí vem Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça? É buscar em primeiro lugar a pessoa e a presença do Senhor Jesus e tudo mais é acrescentado. E Jesus ele fala para eles trabalharem não pela comida que se estraga, mas para que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Trabalhe por aquela que é eterna. Trabalhe por aquela que não estraga. Meus irmãos, em nome de Jesus, que nós tenhamos esse sentimento nesses dias. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Priorize a palavra do Senhor, priorize o seu envolvimento com o Senhor, priorize estar a sós com o Senhor. Trabalhe por isso, meus irmãos. Trabalhe por almas, trabalhe para o reino do Senhor, trabalhe para fazer a obra do Senhor, meus irmãos, tudo que nós fazemos aqui nessa terra é um trabalho, mas tem trabalho que fica aqui, tem trabalho que vai para a eternidade. Por exemplo, uma alma que você ganha para o Senhor, você ganha aqui na terra, mas isso aí vai ser um fruto para a eternidade. Essa palavra que eu estou ministrando para você está me dando trabalho também. Eu tive que orar, eu tive que estudar, eu tive que meditar. Isso é um trabalho. Mas a semente que eu estou semeando na sua vida é algo que vai ficar para a eternidade. Porque se você for salvo por essa palavra, se você for tocado por essa palavra, que eu creio que será em nome de Jesus, meus irmãos, essa semente que está chegando aí em sua vida vai ser um fruto eterno que vai por toda a eternidade. Isso é trabalhar para aquilo que é eterno. Isso é trabalhar para o reino do Senhor. Então, Jesus ele deixou bem claro: não trabalhe pela comida que estraga. Nós estamos trabalhando às vezes, irmãos, por aquilo que Jesus já falou, juntando tesouro na terra, onde a traça vai comer, aonde a ferrugem vai destruir, aonde os ladrões vão roubar. E estamos esquecendo de trabalhar para aquilo que é eterno que o Senhor Jesus deixou para nós fazermos. Busque os frutos eternos. Trabalhe por aquilo que é eterno. Faça aquilo que é a obra eterna. Creia na obra eterna que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Em nome de Jesus, meus irmãos. Em nome de Jesus, vamos trabalhar por aquilo que é eterno. Tudo que é terreno, meus irmãos, nesses dias de hoje, nós estamos vendo a fragilidade das coisas terrenas. Nós estamos vendo a fragilidade da raça humana. Um vírus, meus irmãos, um vírus. Uma coisa que nós nem vemos a olho nu. Está fazendo um desastre na humanidade.
Um vírus que nós não vemos a olho nu. Olha só a fragilidade da raça humana. Olha só como que tudo que está aqui é tão vulnerável, é tão passageiro, é tão fraco, é tão frágil. Mas o Senhor está dizendo para nós: trabalhe por aquilo que é eterno. Esse perdão que você tem para liberar, esse sentimento de orgulho, isso é coisa terrena, isso é coisa da carne. Isso é coisa que vai ficar por aqui. E se você não se converter, se eu não me converter, se nós não nos rendermos ao Senhor e deixar esse orgulho sair de dentro de nós, meus irmãos, nós vamos ficar aqui, Jesus voltando, nós vamos ficar aqui para a grande tribulação. Jesus voltando, nós não vamos subir com Ele. Entende isso, meus irmãos? E o perdão, a obra do perdão, o que é o perdão? O perdão dá trabalho, meu, dá trabalho. Você tem que ir lá diante da pessoa, conversar com ela, orando ao Senhor, né? Quebrantar o coração, se render ao Senhor, deixar o orgulho cair por terra. Isso dá trabalho, mas é algo eterno. É algo que vai te sustentar por toda a eternidade. É algo que o Senhor é louvável diante do Senhor. Trabalhe por aquilo que é eterno. Não trabalhe por aquilo que vai se acabar com os dias. E Jesus, ele deixa bem claro que eles, né, estavam perguntando como que eles deveriam agradar, né, ao Pai, né? Como que eles deveriam fazer. Olha só o versículo 28, eles perguntando. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. A obra de Deus é essa. Meus irmãos, a obra de Deus, quando a gente fala de obra de Deus, a gente sempre pensa: a obra de Deus é fazer uma faxina na igreja, é trabalhar no diaconato, é pregar. A obra de Deus enfim, a obra de Deus é fazer louvor, a obra de Deus é cantar. A obra de Deus, né? Vamos fazer a obra de Deus. A obra de Deus não deixa de ser. Mas Jesus, ele deixou bem claro aqui que a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Meus irmãos, tudo que nós fazemos aqui é obra de Deus? Mas se nós não estivermos crendo naquele que nós enviamos, vai ser somente um serviço e nada mais, meus irmãos. Vai ser só um serviço. Varrer chão, meus irmãos. A faxineira, ela varre chão. O faxineiro varre chão, meus irmãos. Vaziar chão, meus irmãos. O gari, né? O varredor de rua varre também, meus irmãos. Mas varrendo o chão na casa de Deus, crendo que Jesus me enviou aqui para fazer essa obra, crendo em Jesus como meu Salvador, crendo nele como meu único Salvador, crendo nele, crendo na pessoa dele, crendo em Jesus como autor da minha vida, meus irmãos, isso é a obra de Deus. É a obra de Deus. Se eu não crer em Jesus, meus irmãos, não tem obra de Deus perfeita, meus irmãos. Se eu não crer em Jesus de verdade, de coração profundamente envolvido com o Senhor, meus irmãos, tudo que nós fazemos aqui não vai passar de serviços, meus irmãos. Não vai passar de serviços. A obra de Deus, Jesus deixou bem claro aqui, é que creiam naquele que Ele enviou. Creiam naquele que Ele enviou. E a verdade é, meus irmãos, que Jesus, ele deixa bem claro. Então eles disseram, né? Aí Jesus deixou essa oportunidade de eles se arrependerem também, crendo nele também. E no versículo 29, 30, aliás, então eles disseram: que sinal
o Senhor fará para que vejamos e creia no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Olha só, meus irmãos, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Lembra lá dos samaritanos? Os samaritanos ouviram e creram. Aquele oficial de Cafarnaum, ele viu para crer. Ou seja, a mulher samaritana, ela levou a palavra aos samaritanos, eles ouviram e eles creram. E não poucos, muitos. O oficial lá de Cafarnaum, ele viu o milagre acontecendo ali, o filho dele sendo curado, e ele creu. E aqui, mais uma vez, as pessoas elas estavam querendo ver sinais para crer no Senhor. Ver sinais para crer nele. E aí, meus irmãos, até quando nós vamos ter que ver sinais para nós crermos que Jesus é o Senhor? Aliás, será que até quando nós vamos ter que ver sinais para crer que Jesus também está voltando? Hein? Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí para mostrar para nós que Jesus está voltando, que Ele está às portas, que brevemente voltará e estará arrebatando a sua igreja. Os sinais estão aí. E aqui, né, Jesus ele está diante de uma multidão que também está pedindo sinais para crer nele, pedindo sinais para crer na pessoa dele. Simplesmente creia. Creia e creia. Não aguarde sinais, não aguarde milagres. Creia primeiro, para você ver os milagres depois. Não espere os milagres acontecer para você crer. Aliás, meus irmãos, não espera Jesus voltar para depois você ficando aqui, você crê, agora eu creio que Jesus voltou. Não. Creia agora. Entrega a sua vida para Jesus agora. Creia agora que Ele está voltando. Entrega a sua vida, conserta a sua vida. Se você está com alguma coisa para consertar diante de Deus, conserta agora. Conserta agora, conserta hoje. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Creia nele agora, meu irmão. Creia que Ele está voltando. Entrega a sua vida para Ele hoje. Se conserta hoje. Conserta hoje. Os sinais já estão aí, meus irmãos. O sinal já está aí, igreja. O sinal já está aí para mostrar para nós que Jesus está voltando. Que Ele está voltando. Creia em nome de Jesus. E para nós podermos terminar, né, a nossa reflexão, havia, né, diante de tudo que aconteceu, diante dos milagres, diante dos sinais, a advertência de Jesus acerca do que é fazer a obra dele. Se levantam os críticos. Se levantam os críticos. Que são esses críticos? Aqueles que questionaram a pessoa de Jesus. Olha só, no versículo 41, 42, olha só o que se diz lá no versículo 41 e 42. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Versículo 41 e versículo 42. Então, os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, Jesus ele se apresentou ali como o pão que desceu do céu. Eles falaram, que sinal você pode dar? Né? Os nossos pais, eles comeram o pão que desceu do céu, o maná. E você? Você também pode enviar outro pão para a gente comer mais? E Jesus falou, não, eu já sou o pão. Eu já sou o pão da vida. Eu já sou o pão vivo que desceu do céu. Eu
eu já sou o pão vivo. Ele diz no versículo 36, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. É o que ele falou com a mulher samaritana em João capítulo 4. Se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. E aqui ele fala, quem crê, quem vem a mim jamais terá fome. Jamais terá fome. Jesus se apresentou, eu sou o pão da vida. Mas aí, os judeus eles murmuraram. Não é esse, no versículo 41, então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele diz agora, desci do céu? Eu conheço a mãe dele, eu conheço o pai dele, eu conheço. Como é que ele pode dizer agora que ele é aí o pão que desceu do céu? Como? Isso aí, meus irmãos, é o que aconteceu lá no capítulo número 3. É querer entender as coisas espirituais na dimensão da mente. E não vai ter jeito, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Os maiores críticos, da fé cristã são pessoas que racionalizam tudo com a mente humana. Nunca vão entender as coisas espirituais. Como pode uma pessoa que viveu a vida inteira no pecado, vai se arrepender em um momento, vai se converter ao Senhor e ela vai estar perdoada para sempre, perdoada dos seus pecados? Como? Se nós formos pensar na dimensão da mente, é impossível isso acontecer. Mas na dimensão da perspectiva eterna, isso é possível, porque o Senhor ele apaga os nossos pecados, né? Então, não permita que a dimensão da mente, não creia no Senhor apenas na sua mente, mas creia Ele num todo, com a sua vida completamente voltada para Ele. Jesus, Ele é o pão vivo, o pão da vida que desceu dos céus. E nós podemos observar que Jesus, ele se apresenta ali, o pão vivo, mas aqueles que questionam não o recebem ali, como o pão vivo. Mas, e aí, meus irmãos, diante de todas as advertências que Jesus teve, alguns se viraram contra ele, alguns deixaram de crer nele. E aí, Jesus pergunta, quereis vós retirar-vos? No versículo número 67, quando Jesus ele dá ali a palavra de vida eterna, ele dá ali a sua explicação do que é e qual o propósito da vida eterna, ele dá ali aquele discurso de vida eterna, e aí lá no versículo de número 66, diante disso, muitos seus discípulos abandonaram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? E Pedro responde, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Para quem iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, você que está acompanhando essa reflexão, eu sei que hoje ficou mais estendida, mas tempo é o que nós mais temos nesses dias agora com essa quarentena aí. Não há outro caminho, não há outra saída. A única saída é Jesus, o único caminho é Jesus. Não procure outras coisas, não procure outros meios. Estamos aí dizendo, e Jesus está falando, Pedro falou isso, só o Senhor Jesus tem o caminho da vida eterna. Só Ele tem a vida eterna. Só Ele é a vida eterna. Amém? Para onde nós iremos? Muitos
deixaram de seguir Jesus. Mesmo com os milagres, mesmo com os sinais, mesmo com a palavra de vida eterna, mesmo com a orientação de vida eterna, teve aqueles que não creram em Jesus, não quiseram caminhar com Jesus. Mas Jesus encontra aqueles que falam: para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens a palavra de vida eterna. Eu não quero ir para lugar nenhum, irmão. 18 anos caminhando com o Senhor Jesus. Eu não vou para lugar nenhum, porque eu já encontrei o caminho da vida eterna. Jesus, a vida eterna. Amém? Que você possa ter essa palavra contigo, que você possa encontrar o Senhor, que você possa estar com o Senhor, no nome de Jesus. E para nós finalizarmos, amanhã, se Deus quiser, nós estamos comemorando a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus. Eu quero te dizer, meus irmãos, diante do Senhor, não permita que você se deixe levar aí, ou levar os seus filhos a pensar que a Páscoa é um coelhinho da Páscoa. Não faça isso. Ensina para os seus filhos que a Páscoa é a comemoração, a passagem da vida de prisão para a vida de salvação, para a vida de prisão para a vida de liberdade em Cristo. Páscoa é passagem, ressurreição de Jesus. Nada contra você comprar um chocolate para dar para o seu filho, para a sua filha. Nada contra isso. Mas eu sou totalmente contra você substituir a pessoa de Jesus por um coelho da Páscoa, que não tem nada a ver com Páscoa. Páscoa é a pessoa de Jesus ressuscitada, é a pessoa de Jesus que nasceu dentro de nós e que cada dia quer nos levar também a uma vida de intensidade com Ele. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que haja prosperidade na sua casa, que haja prosperidade de vida, de saúde, de bênçãos de Deus na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.